falar hoje com vocês sobre um tema que eu venho estudando, que ele é correlato à minha tese de doutorado, né? Minha tese de doutorado é na área de filosofia da educação. Então eu estou tentando compreender por um estudo filosófico quais são os pressupostos do nosso sistema de ensino e por que o nosso sistema de ensino ele não está funcionando bem. O que eu entendo por não estar funcionando bem? Eu entendo pelo fato, eu tenho essa expressão, pelo fato de muita gente estar saindo do sistema de ensino sem saber coisas que deveria saber, e que muita gente que entra no sistema de ensino sai de lá sem encontrar um sentido naquele esforço todo que fez para aprender aquelas coisas que o sistema exige, né? Então, hoje nós passamos anos e anos na escola, depois anos e anos na universidade, aprendendo coisas que não fazem sentido para a nossa vida, né? Não fazem sentido para a nossa vida e, de outro lado, exigem um esforço tremendo da nossa parte para assimilá-las, né? Exige um esforço tremendo. Então, eu encaro isso como um sinal de disfuncionalidade do sistema de ensino, né? Quer dizer, o sistema de ensino não está funcionando bem. Por quê? Porque o objetivo do aprendizado, o objetivo de qualquer aprendizado é fazer com que as pessoas compreendam melhor o mundo onde elas estão. Quer dizer, que elas se enraizem mais na realidade, né? Que elas deitem raízes mais profundas na estrutura do real, né? Esse é o objetivo de qualquer sistema de ensino. Então, um sistema de ensino que não faculta, ou melhor, que não cria a possibilidade da pessoa fazer isso, ele não está funcionando bem, né? Então, é o caso do nosso sistema de ensino. Então, esse tipo de constatação me conduziu a um estudo a respeito da formação histórica do nosso sistema de ensino, né? E eu reparei ao longo desses estudos que houve uma mudança qualitativa muito marcante nos objetivos do aprendizado mesmo, como ele é praticado nas escolas e na universidade, na passagem da Idade Média para a chamada Idade Moderna, né? Então, o surgimento da modernidade, ele está intimamente vinculado, ele está visceralmente ligado a uma mudança no modo de ensinar e aprender. Isso eu tenho descoberto pelas minhas pesquisas no meu doutorado. Então eu quero expor para vocês uma parte dessa minha descoberta. Quando a gente pensa, então vamos entrar aqui no meio da confusão. Quando nós ouvimos a palavra modernidade, que ideias que imediatamente surgem na nossa mente? Aí eu chamo o auditório para me ajudar. Quando vocês ouvem a palavra modernidade, o que imediatamente já brota assim na nossa cabeça? Relativismo, sem dúvida. Oi? Antropocentrismo, muito bem. Uma certa confusão, né, sobre... Confusão, sim. Relativismo implica confusão, né? Cada um dizendo uma coisa e ninguém se entendendo. O resultado é confusão, sem dúvida. Mais alguma coisa? Oi? Empoderamento feminino, né? Bom, isso aí já é vamos dizer assim, isso aí já é um fruto bem tardio da modernidade, né? A gente está falando das raízes, né? Então, a gente está falando do terreno básico, né? O empoderamento feminino é o topo de uma árvore apodrecida, né? A gente pode dizer assim, né? Então, não precisamos entrar nesses ramos mais longínquos. A gente está fazendo um trabalho mais de base aqui. Mas eu acho que com o que vocês me disseram, a gente já pode trabalhar. Então nós temos, quando a gente ouve o termo modernidade, nós pensamos em antropocentrismo, nós pensamos em relativismo, nós pensamos em confusão. E tem um outro termo, né, um outro termo que não foi levantado aqui, mas que ele está intimamente vinculado à modernidade, que é o termo revolução, né? O termo revolução, ele é tipicamente moderno, né? Tipicamente moderno e diz respeito ao pensamento moderno. Muito bem.
Quando surge o chamado pensamento moderno? Quando e em que contexto? Eu dou para vocês o contexto em que ele surge. Ele surge dentro das universidades, quando são criadas as universidades na Europa. As universidades, elas surgem, as principais universidades europeias surgem na passagem do século XII para o século XIII. Então, o século XII, vocês sabem, né? O século XII vai do ano 1101 até o ano 1200, né? E o século XIII vai do ano 1301 até o ano de 1400, certo? Só para vocês se situarem. Então, as principais universidades europeias surgem nesta época, na passagem do século XII para o século XIII. No mundo antigo, quando eu falo mundo antigo, eu falo sobretudo Grécia e Roma. O que nós tivemos de mais próximo das universidades foram as escolas de filosofia, né? E as escolas de filosofia, a gente se lembra sobretudo das duas mais importantes, que foram a Academia, fundada por Platão, e o Liceu, fundado por Aristóteles, né? Então, o que mais próximo nós tivemos da universidade, no mundo antigo, foram as escolas de filosofia. Mas a gente vai ver, o que eu vou falar hoje, que as universidades elas eram profundamente diferentes das escolas antigas de filosofia. Elas tinham uma marca muito própria. Então, a universidade ela foi uma instituição sui generis. Sui generis por quê? Porque nunca tinha havido nada semelhante na história humana antes delas, né? Antes da fundação das universidades, nunca houve na história humana nada semelhante. E nós já vamos ver por quê, né? A gente já vai ver que a estrutura e o funcionamento delas eram profundamente diferentes da estrutura e do funcionamento da academia e do liceu. Muito bem, as universidades então surgem neste período, aonde? Justamente no Ocidente cristão, certo? Então elas são próprias deste século XII e século XIII, e de um espaço muito determinado, que é onde? É o Ocidente cristão. Então não surgem universidades no Oriente, surgem no Ocidente cristão. Quais são as três principais primeiras universidades que surgem na Europa? Vamos ver se alguém aí sabe. Heidelberg é a quarta. Então acertou na trave. Heidelberg é a quarta. Universidade de Paris, né? A Universidade de Paris, que foi, se não me engano, a terceira. A primeira é a Universidade de Bolonha, na Itália, né? A Universidade de Bolonha ela é principalmente voltada ao estudo do direito, né? Então ela surge já com um pé na modernidade, como nós vamos ver. A segunda grande universidade europeia vai ser a Universidade de Oxford, na Inglaterra, né? A terceira vai ser a Universidade de Paris, que vai rapidamente se tornar a mais importante e a mais influente de toda a Europa. E depois vai ser fundada na Alemanha a Universidade de Heidelberg e a Universidade de Tübingen, né, que também vão ser importantes. Muito bem, como era a educação no Ocidente europeu no momento em que são fundadas as universidades? A educação ela era fundamentalmente baseada nas escolas monásticas, né? Então ela era dada sobretudo, a alta educação na Europa medieval anterior às universidades, ela se dava sobretudo nos mosteiros, né? Sobretudo nos mosteiros que seguiam especialmente a regra de São Bento, né? A regra beneditina. Diga, Mateus. Essas escolas elas eram exclusivas para os monges ou também tinha alguns membros que não eram monges, por exemplo, pessoas leigas da aristocracia ou padres mesmo diocesanos? Dependendo do tamanho do mosteiro, fundava-se também uma escola externa, aberta para leigos, né? Mas o ensino que era ministrado na escola externa, ele era, vamos dizer assim, menos aprofundado que aquele que era ministrado na escola interna,
Quer dizer, a escola interna era para os monges ou para aqueles que estavam se formando para a vida monástica, né? Quem conhece a história de Santo Tomás de Aquino, né, a história da vida dele, sabe que nos primeiros anos de vida, da infância, ele foi oblato em Monte Cassino, né? O Monte Cassino foi justamente um mosteiro fundado por São Bento, né? Então a primeira formação que Santo Tomás de Aquino teve na sua vida foi no mosteiro fundado por São Bento, né? Então o pai dele, que era um homem rico da aristocracia, era um nobre, o colocou lá com 9 anos, esperando que ele se tornasse abade, né? Por quê? Porque abade de Monte Cassino era uma posição socialmente muito prestigiosa, né? Então o pai de Santo Tomás de Aquino, ele pensava sobretudo em arrumar uma posição boa para o filho, né? Então os rumos que Santo Tomás de Aquino seguiu na sua vida não agradaram muito a sua família, né? Especialmente seu pai e sua mãe. Mas nossa conversa aqui hoje não é sobre a vida de Santo Tomás de Aquino, foi só um adendo, né? Para dizer para vocês que ele teve a base da formação dele no mosteiro de Monte Cassino, né, junto com os monges beneditinos, né. Então, onde havia um mosteiro na Europa, havia uma escola, né, e nessa escola era ministrado um tipo de ensino. Esse ensino era voltado sobretudo para quê? As disciplinas. Oi? Eram disciplinas. Sim, eram disciplinas. Quais seriam, professor? Eram disciplinas, sobretudo, começavam com a gramática. Depois elas se expandiam para a música também, né? Porque a vida monástica ela é muito intimamente ligada à música. Depois a matemática, a aritmética básica e geometria, né? Com aquilo que tinha vindo da antiguidade. E num nível mais elevado, noções de astronomia, né? Então essas eram as disciplinas que eram dadas nas escolas monásticas. O que era chamado de gramática naquele tempo era o estudo de alguns textos clássicos, né? E o estudo desses textos clássicos ele era voltado sobretudo para o estudo da Sagrada Escritura, né? Então liam-se textos da antiguidade justamente para quê? Para que os alunos eles compreendessem melhor as Sagradas Escrituras, né? Então tudo aquilo que foi escrito na Idade Média cristã no Ocidente, durante a primeira parte da Idade Média, estava sobretudo ligado a essa tradição de espiritualidade, né? Eu contei para vocês que eu traduzi um livro chamado A Catena Áurea, né? Do Santo Tomás de Aquino. O que ele fez com a Catena Áurea? Foi uma coisa interessante. Ele pegou vários comentários que tinham sido redigidos pelos santos padres no começo da era cristã. No começo da era cristã, eu digo, desde o século II depois de Cristo até mais ou menos o século XI, né? Então, o último autor citado na Catena Áurea é um homem chamado Teofilacto Diócrida. Aí eu fui olhar lá onde ele era, e ele era do século XII. Ele viveu na região que hoje em dia, se não me engano, é a Bulgária, né? No segundo volume da Catena Áurea, que é de São Marcos, ele é muito citado, esse Teofilacto Diócrida. Então ele foi um autor que viveu pouco tempo antes de Santo Tomás de Aquino. E o que é a Catena Áurea? São exposições a respeito dos 4 evangelhos, né? E a gente vê que são exposições muito profundas, né? São pessoas com uma espiritualidade extremamente profunda. E o que você não vai encontrar na Catena Áurea? O que você não encontra lá? Você não encontra nenhum parágrafo dizendo que você precisa provar a existência de Deus. Não encontra isso. Por quê? Porque nas escolas monásticas, quem entrava lá e quem tinha o ensino na escola monástica, já tinha isso como pressuposto. Então, a Idade Média cristã, as verdades da fé católica, elas eram de domínio comum. Desde o homem mais educado até o camponês mais analfabeto, eles acreditavam nas mesmas coisas. Isso aí é um fato sociológico, que eu estou dizendo, não é um juízo de valor pessoal meu, é um fato social isso, né? Então qualquer pessoa na Idade Média cristã do Ocidente assumia as verdades de fé como coisa básica, Aliás, até um estudo muito interessante do historiador chamado Lucien Febvre,
é um historiador francês que, se não me engano, ele era ateu. E ele diz que na Idade Média é um estudo sobre a possibilidade ou não do ateísmo na Idade Média e no começo da Idade Moderna. E ele chega a uma conclusão interessante. Ele diz que na Idade Média e na Idade Moderna era impossível você ser ateu. Veja bem, é um historiador contemporâneo ateu que está dizendo isso. Ele falava que o tipo de pensamento que eles tinham não tinha lugar para o ateísmo. Então a pessoa não conseguia formular uma opinião ateística naquele tempo, né? Era uma coisa assim, totalmente fora da linha. Muito bem. Vamos agora falar do surgimento das universidades. Como que surgem as universidades? Elas estão ligadas a dois fenômenos. O primeiro fenômeno é um fenômeno social, né? Que é o fenômeno da urbanização. A urbanização e o enriquecimento da Europa por meio das cruzadas, né? As cruzadas, o enriquecimento da Europa, a retomada da vida urbana, ela vai provocar todos esses fenômenos, eles vão provocar um crescimento das cidades. E nas cidades, o que vai acontecer? Novas escolas vão começar a ser abertas. Essas novas escolas, elas foram abertas por pessoas que foram educadas nas escolas monásticas. Então, por exemplo, a Universidade de Paris, ela tem como antecessora, vamos dizer assim, como base, a escola que foi foi montada, foi organizada na Catedral de Notre Dame, né? Então, na Catedral de Notre Dame, o que começou a acontecer? Alguns professores, alguns homens muito sábios, eles começaram a dar aula para o grande público, para pessoas que quisessem assistir às aulas. Então, um desses homens que deu essas aulas foi justamente o famoso Hugo de São Vítor, né? Hugo de São Vítor deu aulas públicas. Também o fundador da abadia de São Vítor, um sujeito chamado Guilherme de Champeaux, ele deu aula na Catedral de Notre Dame. Eram aulas abertas. E depois, o famoso Pedro Abelardo, né? Que vocês já devem ter ouvido falar também, deu aulas públicas em Paris. E as aulas de Pedro Abelardo eram bastante concorridas. Muita gente ia até a catedral para assistir essas aulas. Então o que começou a acontecer? Começou a chamar muita gente em torno destes homens que davam aulas públicas. E mesmo que eles não quisessem dar aula, os alunos insistiam muito. Não, você tem que continuar dando aula. É interessante você ler nessas histórias que os primeiros professores eles não queriam continuar dando aula. Por quê? Porque eles queriam ficar dentro do mosteiro rezando e louvando a Deus. Eles eram pessoas de espiritualidade extremamente profunda. Então você tem que sair da sua vida de oração para dar aula. Eles pensavam, isso não é tão legal, né? Nós já descobrimos algo bem mais interessante, né? Então não quero ter que sair daqui para dar aula. Então os alunos meio que puxavam eles à força de dentro dos mosteiros. Não, você vai dar aula, né? Você tem que dar aula, porque só você consegue ensinar a gente essas coisas, né? Então, para um homem como Hugo de São Vítor era um sacrifício, né? Mas um homem como Pedro Abelardo, ele gostava disso, né? Pedro Abelardo, ele gostava da fama, né? Ele gostava de causar escândalos, etc. Então a gente conhece as histórias a respeito de Abelardo, né? Aliás, vocês sabem como é o nome do livro que Abelardo escreveu no fim da vida? Alguém sabe? Abelardo, vocês conhecem a história dele, né? Não. Eu não. E eu não vou contar. Eu não vou contar, vocês vão procurar na Wikipedia depois, porque senão eu vou fugir demais do tema da nossa aula, né? Mas, digamos que o Abelardo, ele fez algumas bobagens ao longo da vida dele, etc., né? Ele acabou sofrendo algumas consequências por isso, né? E no fim da vida, ele escreveu um livro chamado História das Minhas Desgraças, né? Então, é um rosário de reclamações de como eu sofri, como eu fui injustiçado, etc., né? Então, enfim, eu não li esse livro em si, né? Eu li outro livro que citava partes dele. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, que lenga-lenga, né? Esse sujeito, ele gostava de reclamar, né? E o fim da vida dele foi interessante, né? Que
São Bernardo, né, o famoso monge São Bernardo de Claraval, né, o acusou de heresia, né? E aí o Abelardo quis debater com São Bernardo diante do Papa, né? Então ele falou, vou lá, eu quero uma audiência com o Papa e eu quero um debate com São Bernardo na frente do Papa. Aí ele ficou doente, no meio do caminho ele estava indo para Roma pedir isso, e aí ele ficou doente bem no mosteiro, né? Bem no mosteiro de Cluny, né? O famoso mosteiro de Cluny, né? Curioso, ele ficou doente bem lá, né? Aí ele contou para o abade de Cluny o que ele estava indo fazer em Roma, né? E o abade de Cluny era um cara tão bonzinho e tão santo, né? Que conseguiu convencê-lo dizendo, meu filho, o Papa nunca vai te dar ouvidos diante de São Bernardo, né? Ele falou isso, conseguiu convencer o Abelardo disso, né? Aí o Abelardo desistiu de ir para Roma para discutir com São Bernardo, que ele ia perder, né? Não ia ter jeito. Aí ele acabou morrendo, tal, ficou doente, morreu bem velho. Mas por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história porque o Abelardo ele é um dos precursores da Universidade de Paris, né? Ele foi um dos homens que chamou muita gente para estudar ali naquela cidade. Então, quando já havia alguns professores dando aula por conta própria, tanto o rei da França quanto a igreja resolveram organizar aquilo, né? Resolveram organizar, quer dizer, resolveram baixar algumas normas para quê? Para dirigir os estudos e a vida universitária, né? Então, a partir desses primeiros regulamentos, se formou a Universidade de Paris. A Universidade de Paris, na sua configuração original, ela se formou com duas faculdades, a Faculdade de Artes e a Faculdade de Teologia. Isso era natural, por quê? Porque era o tipo de ensino que era dado nos mosteiros. Então, o tipo de ensino que era dado nos mosteiros, ele se desdobra em dois nas universidades. Na Faculdade de Artes, que era o ensino básico, e na Faculdade de Teologia, que era o ensino superior. Quer dizer, você não podia entrar direto na Faculdade de Teologia. Você tinha que fazer a Faculdade de Artes e depois fazer a Faculdade de Teologia. Neste período, o que aconteceu na Universidade de Paris? Como a Europa tinha se aberto para o mundo durante o período das cruzadas, começaram a chegar livros, começaram a chegar muitos livros na Europa. E que livros que chegaram e fizeram um grande sucesso, um sucesso retumbante na Universidade de Paris? Chegou a obra completa de Aristóteles, famoso filósofo grego, Aristóteles. Durante a primeira parte da Idade Média, só um trecho da obra de Aristóteles estava disponível nas escolas monásticas. Quer dizer, por exemplo, o São Bento e os primeiros monges beneditinos, eles não tiveram acesso à obra completa de Aristóteles. Eles tiveram acesso só a um trecho de um livro chamado Órgano. Vocês já ouviram falar desse livro? Um livro chamado Órgano. Esse livro, ele é justamente o que esteve na base da constituição do ensino na Universidade de Paris. O Órgano é um livro de Aristóteles que é dividido em alguns outros livros. Então, o primeiro livro se chama Categorias, o segundo se chama Da Interpretação, o terceiro se chama Primeiros Analíticos, o quarto se chama Segundos Analíticos, o quinto se chama Tópicos e o sexto se chama As Refutações Sofísticas. O que significa órgano em grego? Órgano significa ferramenta. Esse livro, Órgano, ele era justamente o tratado de lógica que o Aristóteles elaborou, certo? Então todas as regras da lógica estão consignadas no Órgano. Só que por ironia do destino, uma parte só do Órgano estava disponível no começo da Idade Média. Qual que era esta parte? Eram só os dois primeiros livros, que era o livro das categorias e o livro sobre a interpretação. Esses dois livros, eles tratam a respeito do quê? O livro das categorias, ele trata a respeito dos diversos modos pelos quais você pode nomear as ideias. Diversos modos pelos quais você pode nomear as ideias. Então, quer dizer, as ideias humanas, elas se encaixam em categorias. Este é o tema do primeiro livro.
E o segundo livro, da interpretação, ele trata a respeito do significado das frases e das proposições que nós podemos construir, com sujeito e predicado. Ela também trata a respeito das eventuais contradições que duas frases podem ter entre si. Então, se você estuda as categorias e o sobre a interpretação, que são os dois primeiros livros, você tem um instrumento bom para estabelecer uma discussão, certo? Esses dois primeiros livros, eles já te dão uma base teórica para você começar a desenvolver uma discussão. Mas o resto do órgão não estava disponível ainda. Aí o que aconteceu justamente no momento da fundação das universidades? Chegou na Universidade de Paris o resto do órgão e chegaram os outros livros de Aristóteles que estavam perdidos há muito tempo. Muito tempo. Alguns desses livros eram guardados nos mosteiros, mas os monges eles não tinham interesse naqueles livros. Por exemplo, a Física e a Metafísica de Aristóteles. Parte deles estava em alguns mosteiros. O famoso mosteiro de Saint-Michel, na França. Vocês já viram a foto desse mosteiro? Já? É um dos lugares mais bonitos do mundo, né? O mosteiro de Saint-Michel. É uma coisa linda. Depois ponham lá no Google para ver. Então, uma parte da obra de Aristóteles ficou lá guardada durante a Idade Média, mas os monges dali, eles copiavam aquilo e não davam muita atenção, eles deixavam guardado ali no canto, né? Mas quando a universidade ela foi criada no século XII, século XIII, aquilo ali causou um grande furor, né? As pessoas começaram a se interessar muito por aquilo. E também vieram o quê? Vieram a física, vieram os escritos sobre filosofia da natureza, e vieram também os escritos sobre política e sobre moral. Muito bem. Como foi a recepção desta obra de Aristóteles? Só posso perguntar uma coisa? Pode, pois não. Assim, o senhor falou de Aristóteles, filósofo grego. Sim. Ele foi traduzido do grego direto para o latim, e depois do latim para as línguas vernáculas. Sim, exatamente. Francesa, inglesa, Exatamente. Nessa época, então, chegou para esses mosteiros em latim. Eles depois, o senhor falou em copiar, porque tem a questão dos copistas. Sim. Que até então, a questão do Gutenberg, mais para cá, né? Não, Gutenberg foi bem depois. Gutenberg foi no século XV. Então bem era depois. tudo feito Era feito manualmente. Manualmente. Era desenhado, né? Sim, as letras eram muito bonitas. Então foi essa tradução, grego e foi para o latim. Grego para o latim. Língua romana. Sim, o grande tradutor do grego para o latim, do Aristóteles, foi um filósofo do final do Império Romano, começo da Idade Média, chamado Boécio. O Boécio traduziu quase a obra toda para o latim, mas essas traduções do Boécio, só uma parte delas foi transmitida. O resto foi transmitido em manuscritos gregos. E o que acontecia? Dentro dos mosteiros não era muito cultivada a língua grega. Por quê? Porque todo o necessário para os estudos monásticos, para a vida espiritual nos mosteiros, já estava em latim, né? Então, poucos monges na Idade Média tinham domínio do grego. Houve monges com bom domínio do grego, mas foram poucos. O domínio do grego ele começa a se disseminar mais na Europa no período do Renascimento. Mais tarde, os renascentistas eles vão achar chique falar em grego. Eu estou usando aqui o termo chique no sentido bem literal mesmo. Eles começaram a estudar grego porque eles achavam bonito e legal, né? Não por um amor à verdade, né? Mas isso é outra história. Voltando aqui então, como foi recebida a obra de Aristóteles nas universidades? A igreja que estava organizando as universidades, ela recebeu a obra de Aristóteles com bastante temor e tremor, né? Com bastante desconfiança. Por quê? Nos dois livros de Aristóteles, um deles chamado A Física e o outro chamado A Metafísica,
O Aristóteles ele faz uma prova da existência de Deus. Ele faz uma prova da existência de Deus. Qual é a prova que ele dá da existência de Deus? Esta prova é a prova do chamado primeiro motor imóvel. Vocês já ouviram falar disso, né? Então Aristóteles, para ele, Deus é o primeiro motor imóvel. O que é o primeiro motor imóvel? É um ser completamente espiritual que provoca o movimento do universo. O Aristóteles ele desenvolve essa prova na física e na metafísica. Qual é o problema disto com a religião cristã? Os problemas são dois. Primeiro, o Deus do Aristóteles, que é o primeiro motor imóvel, é um Deus fechado em si mesmo. Aristóteles diz que o primeiro motor imóvel ele é pensamento que pensa a si mesmo. Portanto, ele não é voltado para fora, não é voltado para o mundo. Isto vai contra a religião cristã, não é? Religião cristã diz o quê? Religião cristã diz que Deus é amor, né? Então Deus cria o mundo por amor e Deus morreu na cruz por amor. Então isso aí é bastante incoerente com a religião cristã. Um Deus que é pensamento que pensa a si mesmo e que está fechado em si e de costas para o mundo. Esse é o Deus do Aristóteles. É uma lógica, né, isso? Aí que está o ponto. Quer dizer, racional, né? O racionalismo. Aí está o ponto. As provas que o Aristóteles dá do primeiro motor imóvel são provas extremamente racionais. São provas bastante consistentes. Então, quem lê aquilo, pelo menos naquela época, quem leu os textos do Aristóteles, percebeu, olha, o que esse cara está escrevendo é contra a religião que nós professamos, mas faz muito sentido. Quer dizer, logicamente é perfeito isso aqui. Logicamente é muito consistente. Então, o que a igreja fez diante da obra do Aristóteles? Num primeiro momento, a igreja resolveu proibir o estudo da obra do Aristóteles. Então, em 1210, mais ou menos, o bispo de Paris ele baixou uma proibição. Ele disse, olha, não pode ser estudada a obra de Aristóteles até que ela seja corrigida. Então ela vai ter que ser corrigida por uma comissão de teólogos, né? Só que o que foi acontecendo ao longo dos anos? Ela foi sendo estudada escondida, né? E essa proibição ela foi se tornando letra morta. Os alunos e os professores eles começavam a estudar o Aristóteles. E para piorar as coisas, uma parte desta obra do Aristóteles, especialmente a física e o tratado sobre a alma, ele chegou para a Universidade de Paris misturado com os comentários de dois filósofos árabes. Um deles chamado Averroes e outro chamado Avicena. O Averroes e o Avicena, o que eles fizeram? Eles comentaram a obra do Aristóteles. E o Averroes ele disse o seguinte, ele disse que Deus cria a realidade, Deus cria o mundo material, mas que Deus faz essa criação por meio, Deus faz essa criação de maneira necessária, não de maneira livre. Quer dizer, Deus é como um motorzinho que vai emanando a criação. Isso é o que diz o Averroes. Quer dizer, isso vai totalmente contra a religião cristã. Por quê? Porque pela religião cristã, Deus cria o mundo do nada, a criação é diferente de Deus, e Deus cria o mundo de maneira livre. Quer dizer, Deus não era obrigado a criar a realidade, né? A realidade material. Então ele fez isso de maneira totalmente livre, isso é a verdade de fé. O Averroes ele comenta o Aristóteles de maneira totalmente contrária. Ele diz, Deus produz a realidade a partir de si mesmo, quer dizer, emanando a criação, e ele faz isso de modo necessário, quer dizer, de modo não livre. O que quer dizer? Quer dizer que você conhecendo a essência de Deus, você percebe que ele só poderia agir assim, ele não poderia agir de outro modo. Professor, pois isso não. é a teoria da emanação? Isso é a uma filosofia, a teoria da emanação, que na verdade que Deus cria, mas ele não se mostra. Isso é uma Ele uma variante da teoria. Ele cria, mas ele mesmo não se apresenta como Isso é uma variante. pessoalmente. Então ele criou tudo, mas ele, o autor, Deus,
não se apresenta na manifestação daquilo que ele criou. Essa é uma... Da teoria, justamente dessa teoria da emanação. Então, depois outros filósofos, né, no caso aí, o senhor falou Averroes, né, Viceno, porque ele também, ele depois também, eu acho que o Averroes, né, ele é proibido, porque ele faz as traduções para o árabe, para o mundo islâmico e cristão, principalmente islâmico, e ele é expulso da própria comunidade islâmica pelos sultãos da época. Inclusive tem um filme muito interessante. Sim, aliás, ambos, o Averroes e o Avicena. Tem um filme que fala sobre. O Avicena era persa. Ele era queimar todos os livros que ele traduzia do Aristóteles, ou provavelmente o tripé, né? Aristóteles, Sócrates e Platão. A comunidade dele. Ambos tiveram problema. Tanto Averroes quanto Avicena, eles tiveram problemas com as autoridades islâmicas das comunidades em que eles viviam. Então, o Avicena, se não me engano, o Avicena ele é banido da Pérsia, ele morre em Meca, ele morre fazendo uma peregrinação. E o Averroes, ele é da Espanha, né? Ele é espanhol, da Espanha muçulmana, né? E ele também vai ter muitos problemas. Por quê? Porque essas teorias que eles elaboram a partir de Aristóteles, elas também conflitam com o Alcorão, né? Então, eles também vão ter problemas no mundo muçulmano. Mas, quando essas teorias chegam na Universidade de Paris, quando chega a obra de Aristóteles comentada pelo Averroes e pelo Avicena, aquilo ali causa um furor muito grande, causa um interesse, uma curiosidade muito grande. E os argumentos racionais que eram elaborados por esses homens e pelo Aristóteles, eles eram muito verossímeis, eles eram muito sedutores. Uma solução que tentou ser dada na Universidade de Paris para este problema foi proposta por um famoso filósofo holandês que lecionava na Universidade de Paris, chamado Siger de Brabante. Vocês já ouviram falar dele? Não. Siger de Brabante, ele era o famoso expoente do averroísmo, né? Ele foi um dos grandes admiradores de Averroes. Ele viveu no mesmo tempo de Santo Tomás de Aquino e ele lecionou na Universidade de Paris no mesmo período, né? Qual era a proposta do Siger de Brabante? A proposta dele era a teoria da dupla verdade. O que é a teoria da dupla verdade? Ele dizia o seguinte: olha, a filosofia me leva a dizer que a realidade é criada de modo necessário, e a filosofia me leva a dizer que o homem não tem uma alma imortal, mas que a alma humana ela é mortal. Só que a fé católica ela me manda dizer o contrário. A fé católica me manda dizer que Deus criou o mundo livremente e que cada um de nós possui uma alma imortal que permanecerá depois da morte do corpo. Então, solução de Siger de Brabante, ele disse assim: então nós teremos que admitir uma dupla verdade. Aquilo que é verdade em filosofia é falso em teologia. E aquilo que é verdadeiro em teologia é falso em filosofia. Mas como eu sou católico, eu abraço a fé, né? Então eu concluo pela filosofia que o homem não tem uma alma imortal, mas pela fé eu afirmo que ele a tem. Entenderam? Sim ou não? Uma espécie de relativismo. É a porta aberta para o relativismo. Por quê? Porque é meio que a razão humana jogar a toalha. A razão humana ela só é capaz de chegar a conclusões falsas. Essa é a consequência da teoria da dupla É verdade. uma premissa isso. Na verdade, isso é uma conclusão. É uma conclusão que Você ele chega à conclusão, mas antes, na questão do pensamento, isso é uma premissa. Que eu me penso assim. Isso é uma conclusão que ele desenvolveu a partir das premissas tanto da teologia quanto da filosofia. Ele disse: olha, partindo dos primeiros princípios da teologia, eu chego a essas conclusões. Partindo dos primeiros princípios da filosofia, eu chego a estas conclusões. O problema é o seguinte, é que o fim do caminho das duas é conflitante. Questão de fé e razão ainda hoje que se discute. Exatamente, a razão afirma uma coisa, a fé afirma outra. Isso foi o Siger de Brabante. A razão afirma uma coisa, a fé afirma outra. Mas como eu sou católico, eu abraço a fé. Mas na antiguidade diz que isso era uma unidade, não era uma separação como se faz hoje.
O Singer de Brabant, ele é um dos pais do modo de pensar moderno. É a teoria da dupla verdade. Quem vai... Desculpe, então pode ser dualismo, isso? Isso daí parte... Eu acho que a expressão dualismo, ela não vai nos ajudar muito nesse ponto. Vamos deixá-la guardada no armário, por enquanto. Quem vai resolver esse problema? Quem vai resolver esse problema é justamente o Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, o que ele faz? Ele toma duas providências muito interessantes. Primeiro, ele determina que toda a obra do Aristóteles seja traduzida direto do grego. Então ele diz o seguinte, ele começa a ler a obra do Aristóteles, ele começa a perceber algumas coisas estranhas. Quer dizer, ele, como era muito, muito inteligente, ele percebe que alguns textos eram contraditórios com outros, que eram do próprio Aristóteles. Então ele fala, peraí, não é o mesmo autor que escreveu isso e que escreveu isso. Então tem alguma coisa errada. Mais ainda, Santo Tomás de Aquino não sabia grego, mas ele percebeu que alguns textos eram extremamente mal escritos. Aí ele olhou aquilo ali e falou, olha, tem algum problema nessa tradução, tem algum problema sério. Então o que nós temos que fazer? Nós precisamos de uma tradução nova. Ele chamou um amigo dele, chamado Guilherme de Moerbeke. Guilherme de Moerbeke era um grande conhecedor da língua grega, e ele era também dominicano, da ordem dominicana. Ele era, se não me engano, confessor de um dos papas, né? Ele trabalhava junto com um dos papas do tempo da vida de Santo Tomás de Aquino. Então Santo Tomás chamou Guilherme de Moerbeke e falou, meu irmão, por favor, senhor, por caridade, traduza novamente todo o corpus aristotélico para mim. Guilherme de Moerbeke fez isso na maior boa vontade. Ele pegou e fez uma tradução que é uma pérola, uma joia. A tradução que ele faz do grego para o latim é uma maravilha, né? Esses dias, não vou contar isso, tá? Esses dias eu peguei uma tradução do grego para o português, né? E eu falei, olha, tá mais fácil ler a tradução em latim do Guilherme de Moerbeke do que ler a tradução do grego para o português, né? Porque o tradutor aqui, aliás, eu fiquei com uma enxaqueca terrível. Eu fiquei o dia inteiro lendo aquilo, chegou a noite, eu fiquei com uma enxaqueca, parecia que a minha cabeça ia explodir. Por quê? Porque o texto, o cara, ele quis refazer as nuances da língua grega. Ele disse ali no prefácio, as nuances da língua grega têm que ser respeitadas, não sei o quê. Coitado de quem está lendo, né? Então eu sofri horrores com aquilo. Fábio, eu tive, sim, você não é o único que já teve essa experiência. Eu tenho na minha casa uma versão bilíngue da Divina Comédia. É mais fácil ler no italiano antigo do que ler em português. É lógico. Aliás, isso é especialmente válido para a tradução de poesia antiga, né? Porque os tradutores de poesia, eles gostam de recriar tudo, né? Então, quem marcou a charada sobre tradução é o professor Carlos Nogueira, né, que é um grande tradutor. Ele disse, olha, a arte da tradução ela é uma arte servil. Servil por quê? Porque o tradutor ele tem que servir o original. Aliás, o tradutor ele tem que servir duas pessoas, ele tem que servir o original e tem que servir o leitor. Ele tem que pensar em duas coisas. Se ele pensar em só o lado, né, aí ele vai falhar na missão dele. O Guilherme de Moerbeke ele conseguiu fazer as duas coisas, ele conseguiu ser fiel ao original e conseguiu fazer um texto legível. Fiel ao espírito original. Claro, fiel ao espírito original. E o Santo Tomás, o que ele conseguiu perceber? Com essa tradução nova, ele já eliminou boa parte daquilo que estava nos textos que chegavam com o nome de Aristóteles. Então, alguns textos ele percebeu na hora, isso aqui não é de Aristóteles. Então ele eliminou, ele falou, isso aqui veio de outra fonte. E a pesquisa moderna deu razão para o Santo Tomás de Aquino. Falou, Santo Tomás foi o primeiro que percebeu que isso não era de Aristóteles. Hoje em dia isso está provado. Pela análise dos manuscritos está provado que isso aqui não é de Aristóteles. Então naquele tempo muita coisa chegava com o nome de Aristóteles, mas não era dele, né? Então a primeira coisa que São Tomás de Aquino fez foi o seguinte, vamos deixar de lado tudo que não é do Aristóteles. Outra coisa, vamos deixar de lado os comentários do Averroes. Eu lido com Averroes depois, né? Ele também lidou com Averroes. Mas vamos lidar primeiro com o próprio Aristóteles. Então o que o Santo Tomás faz? Ele consegue, ele vai comentar os principais livros do Aristóteles. Então, Santo Tomás, ele comenta especialmente a física,
a metafísica, uma parte do órgão, ele comenta o livro sobre a interpretação e os segundos analíticos. A física, a metafísica, o tratado de astronomia, que é sobre o céu, escrito pelo Aristóteles, e sobre a geração e corrupção. Todos esses textos o Santo Tomás de Aquino comentou. E o que é interessante? É interessante que o Santo Tomás de Aquino ele torna o sentido do texto do Aristóteles plenamente inteligível. Ele faz uma coisa maravilhosa. Então, mesmo naquele texto que você não entende nada do Aristóteles, você vai para o comentário do Santo Tomás, a coisa fica clara. É incrível o poder de penetração no sentido da realidade que esse homem tinha, né? Aliás, o Santo Tomás ele era uma alma gêmea do Aristóteles, né? Ele percebia, ele conseguia fazer adivinhar o que o Aristóteles estava pensando quando escreveu coisas que no texto dele estão muito confusas, né? Então ele bate o olho naquilo e fala, ele quis dizer o seguinte, e é aquilo mesmo, né? Uma coisa assim luminosa. Muito bem, então o que faz o Santo Tomás de Aquino? Primeiro, ele faz uma interpretação extremamente benevolente do Aristóteles, extremamente benevolente. O que seria uma interpretação benevolente? Tentando conciliar com a fé católica e não tentando encontrar pontos de divergência. Então ele fala, olha, se nós lermos este ponto assim, assim, assado, nós conseguimos conciliá-lo com o que diz a nossa fé. E mais ainda, nós conseguimos explicar alguns pontos que são importantes para a nossa fé, conseguimos explicar racionalmente. Então isso aqui ajuda mais do que atrapalha, né? Ele consegue fazer isso. Então, primeiro, dá uma interpretação uma interpretação muito benevolente. Segundo, uma interpretação que concilie e não que crie divergências, né? E terceiro, ele também vai ter um outro ponto de benevolência, dizendo, olha, algumas coisas Aristóteles não podia saber porque ele viveu antes da revelação. Aristóteles morreu em 320 a.C., né? Então Aristóteles não teve acesso à mensagem do Verbo Divino encarnado, né? Ele não teve conhecimento disso. Então, o que Santo Tomás diz? Ele diz, olha, para quem trabalhou exclusivamente com a razão, quer dizer, sem o apoio da revelação, o Aristóteles ele conseguiu muita coisa, muita coisa. Então, eu não tenho tempo aqui, eu tenho mais 25 minutos, eu não tenho tempo para dizer como o Santo Tomás faz essa conciliação. Mas o sistema que ele consegue montar é mais ou menos o seguinte. Santo Tomás ele vai usar o Aristóteles para aquilo que a gente chama de preâmbulos da fé. O que são preâmbulos da fé? Alguém aí já ouviu falar essa expressão, preâmbulos da fé? Não. O que são os preâmbulos da fé? São aquelas verdades que são úteis para a religião, são úteis para a fé, e que são acessíveis exclusivamente pela razão humana. Esses são os preâmbulos da fé. Então, o Santo Tomás de Aquino ele vai usar o Aristóteles para pavimentar os preâmbulos da fé. Quais que seriam esses preâmbulos? O que poderia ser provado pela razão natural humana que seria útil para a fé? Alguém aí? Existência de Deus. Exatamente. Então, olha só, existência de Deus. Existência de Deus. Santo Tomás, comentando a física e a metafísica de Aristóteles, o que ele percebeu? Ele percebeu, olha, esta prova que ele dá da existência de Deus pelo primeiro motor imóvel, nós podemos usá-la como preâmbulo da fé. Então isso aqui é útil para nós. Isso aqui não está em contradição com a fé. Por quê? Porque a fé nos revela um outro aspecto de Deus. A fé não revela um Deus essencialmente diferente do Deus aristotélico. A fé revela algo que o Deus aristotélico não podia revelar. A fé revela algo a mais, não algo que está em oposição. Esse vai ser o ponto. Então, por exemplo, quando a gente lê um texto do Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, quando ele fala sobre a Santíssima Trindade, quando ele fala sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o
o que ele vai dizer quando ele fala sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Que existe dentro de Deus uma relação entre as três pessoas, né? Existem relações entre as pessoas divinas. São Tomás vai falar bastante sobre isso na Suma Teológica. Então isso aí, o Aristóteles, quando Aristóteles diz, olha, Deus é pensamento que pensa a si mesmo, olha, dá para a gente pensar que tem alguma coisa a ver com isso, com a vida interna da Santíssima Trindade, não dá? Para alguém que não teve acesso à revelação dizer isso, não é um negócio espantoso? Deus é pensamento que pensa a si mesmo. Olha, pela revelação a gente sabe que a Santíssima Trindade tem relações dentro de si. Nossa, né? O cara é bom demais, né? Aristóteles é genial, ele ter conseguido fazer isso. Então, ó, a física e a metafísica aristotélicas, elas servem para quê? Elas servem como preâmbulos da fé. Outra coisa muito interessante que Aristóteles descobriu e que Santo Tomás diz, olha, isso nós podemos usar plenamente. No livro chamado A Ética Nicômaco, o que Aristóteles mostra? Ele mostra que o fim da vida humana é a felicidade. Quer dizer, o homem existe para quê? O homem existe para ser feliz. Ele existe para a felicidade. E o que o Aristóteles prova, ele mostra nesse livro? Ele mostra que a felicidade não pode consistir em honras sociais, não pode consistir em riquezas materiais e não pode consistir numa vida repleta de prazeres sensuais, prazeres físicos. Aristóteles mostra nesse livro que nada disso é a felicidade. Então, o que vai ser a felicidade? A felicidade, isso é o Aristóteles, hein? Isso aí não é cristianismo. O Aristóteles diz que a felicidade é uma vida completa em que o ser humano feliz, desenvolve ao máximo a potencialidade da inteligência.